Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Orientando. Esse canal faz parte de um projeto de estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho da Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Nesse projeto de estágio, a gente busca fazer uma ponte entre a psicologia organizacional e do trabalho e o trabalho do orientador social nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Nesse segundo vídeo, nós vamos falar um pouco do trabalho em rede, logo depois da vinheta. No vídeo anterior, nós vimos que uma das funções do orientador social é articular a rede socioassistencial. Mas o que seria essa rede? Do ponto de vista das ciências sociais, uma rede é um conjunto de relações sociais que envolve indivíduos e grupos em associações cujos limites são variáveis e podem ser reinterpretados. Já para a antropologia social, uma rede diz respeito a processos sociais que envolvem conexões que extrapolam os limites de grupos e de categorias. No universo do SUAS, quando falamos de rede, estamos nos referindo às possíveis conexões que o CRAS pode estabelecer com outros serviços para melhor desenvolver as ações da política de assistência social. Nesse sentido, a rede socioassistencial ou socioterritorial é formada por todos aqueles serviços que existem no determinado território e que, de alguma forma, podem se conectar ao CRAS para que o trabalho de enfrentamento e prevenção das situações de vulnerabilidade e de violação de direitos possa se desenvolver de uma maneira mais efetiva. Podemos observar as redes na prática e são 5 tipos de redes que podemos analisar. A primeira delas é a rede social espontânea. Ela é constituída por familiares, comunidade, vizinhança, igrejas e afins. Esse tipo de rede é considerado uma rede primária e ela é baseada e sustentada pelos princípios de cooperação, afetividade e solidariedade. Existem também as redes sociocomunitárias e elas são formadas por organizações filantrópicas, como associação de bairro, pela comunidade e afins, a fim de oferecer serviço social àquela comunidade e àquele território. Uma outra rede muito importante para a sociedade são as redes setoriais públicas, e elas são constituídas por serviços públicos como escola, educação, previdência, habitação e afins, a fim de assistir toda a comunidade como um direito do cidadão. Além das redes setoriais públicas, existem também as redes de serviços privados. São constituídos também por serviços privados, como saúde, educação, habitação, previdência e afins, a fim também de assistir a população, a comunidade, para aqueles que têm condições de custear este tipo de serviço. Por último, e não menos importante, nós temos as redes intersetoriais. Ela é formada por órgãos governamentais e não governamentais, informais e formais, a fim de atender e assistir aquele usuário, aquela comunidade que está numa situação de vulnerabilidade social. Quando eu penso em rede, tem várias, eu não sei se a palavra certa seria dimensões, assim, mas a gente tem ali certos dispositivos já formalizados, né? Então a gente tem, quando a gente fala de rede, a gente está falando de várias conexões possíveis para o trabalho do CRAS, conexões já institucionalizadas, então a unidade básica de saúde com a sua equipe, né? A escola é muito parceira, ela precisa estar muito presente nesse trabalho com o CRAS, né? Então, dependendo do território, a gente tem já algumas figuras, alguns equipamentos, enfim, já institucionalizados. E dependendo do território também, existem outros possíveis, né? Que são redes um pouco mais informais, mas que fazem o trabalho acontecer. Então, vou dar exemplos, né? Então, assim, dependendo do território, tem ali o projeto de capoeira, né? Tem ali aquela igreja que faz algum tipo de trabalho social e consegue ajudar assim, né? Consegue ser conexão com o CRAS para determinadas demandas,
né? Aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a questão da cesta básica, né? Então, às vezes, assim, a gente atende usuários que estão numa situação em que o benefício eventual da cesta básica instituído na política de assistência não vai conseguir atender naquele momento porque não tem, né? Assim, infelizmente isso acontece muito, né? Então a gente atendeu um usuário e ele tá com uma insegurança alimentar gritante e a equipe não tem a cesta básica ali para fornecer. Ela consegue até pedir, mas assim, ela solicita. Quando vai chegar, ela não sabe. E às vezes, dependendo, tem igrejas, tem ONGs, tem lugares que fazem esse tipo de trabalho social. E aí a gente, em determinadas situações, faz essa conexão. E a gente chama de rede socioterritorial, né? Então, tudo que naquele território, de alguma forma, pode conectar com o trabalho do CRAS, para que o trabalho do CRAS possa acontecer de maneira mais efetiva, né? Assim, o CRAS, ele vem para fortalecer o território. E aí, fortalecer o território é fortalecer aquilo que tem ali. Se tem o projeto do futsal, e eu não tenho futsal no CRAS ali, e eu tenho adolescentes, enfim, que tem um potencial para estar participando, né, e de alguma forma prevenir na sua vida situações de vulnerabilidade e risco social, por que não, né? Então, o trabalho do CRAS, olhando para a rede, ele precisa ser muito para fora, né? Então, acho que rede tem a ver com isso, rede no sentido mais instituído, né, daquilo que já existe enquanto política pública e tal, e num sentido mais fluido que tem a ver com as conexões possíveis de cada território em um determinado momento. Então, aí a rede socioterritorial que conecta com ONGs, com projetos, né, enfim, que conecta com aquilo que pode fortalecer o seu trabalho aí de prevenção e promoção, né? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é tecer a rede. Tecer rede significa articular intencionalmente pessoas e grupos humanos como uma estratégia organizativa que ajuda os atores e agentes sociais a potencializar suas iniciativas para promover o desenvolvimento pessoal social. É planejar as atividades necessárias para se atingir o objetivo e distribuir as funções a serem priorizadas. É fazer circular as informações para que todos os colaboradores da rede saibam quem e quando solicitar ou enviar informações necessárias em tempo hábil. Para que se consiga tecer essa rede, é importante levar em consideração todas as particularidades que cada território apresenta, podendo fazer conexões mais formais, como com as unidades básicas de saúde ou com os centros de atenção psicossocial. Mas também se podem fazer conexões mais informais, as chamadas de socioterritoriais, que vão ser com aquilo presente ali no território, com as potencialidades presentes no território, como as ONGs, as escolas, as igrejas, e tudo aquilo que possa se conectar com o trabalho do CRAS para que ele seja mais efetivo e que juntos consigam fortalecer cada vez mais aquele território. Vamos pensar um pouco mais no como seria tecer rede ou fazer rede de acordo com os conceitos que foram apresentados. Quando nós pensamos na prática, o que seria essa rede que a equipe do CRAS pode contar, nós estamos falando de outros centros de referência da assistência social, CRAS, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, CREAS, o Centro Específico para a População de Rua, também conhecido como Centro POP, os telecentros, os Centros Vocacionais Tecnológicos, conhecidos como CVTs, as agências dos Correios, as praças, centros de arte e esporte unificados, pontos de cultura, centro de iniciação ao esporte, serviços ou programas de segurança alimentar, unidades básicas de saúde, UBS, ou unidade básica de saúde da família, UBSF, unidade de pronto atendimento, escolas e outros estabelecimentos no geral que promovem educação, conselho tutelar, previdência social e por aí vai. Tomando a cidade de Volta Redonda como exemplo, no site da prefeitura,
A cidade chegou a contabilizar 33 CRAs divididos em 6 regiões diferentes, em abril de 2019. No entanto, de acordo com o Mapa Estratégico para Políticas de Cidadania, também conhecido como MOPS, Volta Redonda atualmente conta com 24 CRAs abertos, uma unidade do CREAS, a própria Secretaria de Ação Comunitária, que é a secretaria voltada para a assistência social, 2 agências da Previdência Social, um banco de alimentos, um centro pop, uma praça que é Centro de Artes e Esportes Unificado, 2 unidades do Conselho Tutelar, 185 escolas, 51 unidades básicas de saúde, 2 UPAs, unidades de pronto atendimento, além de outros serviços, programas e projetos que não foram citados pelo site. Fazer rede pode se dar tanto no cotidiano, uma miudeza, ou pode gerar uma atividade, um evento que mobilize muitas pessoas. Pode ser que tenha um usuário que está sempre no CRAS e por acaso ele é professor de música e se oferece voluntariamente para fazer algumas atividades com um grupo geracional de idosos. Ou então pode ser que recentemente tenha aberto uma UBS, uma unidade básica de saúde, no bairro e as crianças do grupo do serviço de convivência estão comentando muito sobre isso. E aí você teve a ideia de ir até a UBS e conversar com a equipe se seria possível receber essas crianças para falar sobre o trabalho que eles fazem ali dentro da UBS, para que serve a UBS, conhecer o espaço físico e tirar algumas dúvidas que as crianças possam ter. Ou ainda pode ser que um grupo de orientadores do CRAS se reúnam para pensar sobre como trabalhar um tema específico em conjunto. Resolvem que cada um vai visitar as escolas dos bairros, conversar nos grupos de convivência com os usuários e organizar um evento todos juntos para falar sobre a importância desse tema. Ou para as pessoas desses grupos se conhecerem e firmarem laços, conhecerem outros bairros, conhecerem outras partes da cidade. Como evento, poderia ser realizado uma passeata, uma festa, uma oficina em conjunto, tipo, juntar 2 bairros para fazer a oficina de dança junto. Ou então um dia de show de talentos, enfim, várias possibilidades. Fazer rede nada mais é então que mobilizar as pessoas que compõem essa rede em prol de alguma atividade. É fazer contato, é fazer laço. E esse laço pode ser sim para produzir algo, mas pode também ser um laço de cuidado. Como assim? Aconteceu uma situação complicada no CRAS, ou com a equipe, ou com os usuários propriamente. Alguma coisa que aconteceu na comunidade que você, estando dentro dessa situação, não conseguiu entender direito, não conseguiu pensar em alguma coisa na hora e resolveu levar para uma reunião esse acontecimento para ver se os orientadores dos outros CRAs, as outras equipes, estando de fora, conseguem te ajudar com essa questão. Enfim, vocês conseguem identificar no cotidiano de vocês momentos em que vocês fazem rede ou que vocês poderiam fazer rede, mas por algum motivo não fazem? Se sim, conta pra gente nos comentários. Um serviço, uma rede, ela não se sustenta sozinha. Quem sustenta ela são as pessoas. O serviço de convivência, ele é potencializado com o trabalho de cada um. E o que um pode agregar na experiência do outro é o que vale. Após conhecermos sobre o conceito e como tecer a rede, é importante dizer que essa é uma tarefa complexa e tem suas dificuldades. Podemos dizer que fazer toda uma rede intersetorial se conhecer e se articular com os múltiplos serviços, organizações, políticas públicas, comunidades que a compõem e gerenciá-la é um desafio a ser cumprido. Com a vulnerabilidade social sendo atravessada por diversos fatores, apenas um serviço ou política pública, por exemplo, não dão conta de dar apoio. Se faz necessário superar o desafio de administrar um trabalho conjunto entre os atores da rede intersetorial, que conte com os devidos investimentos e atenção da administração pública, que fomente a participação social nas políticas públicas e nas ações, que enxergue o usuário em sua totalidade para então lidar com o risco social. Deste modo, a precarização do trabalho é também um desafio para tecer a rede hoje, pois são as pessoas muitas vezes sobrecarregadas e sem reconhecimento que sustentam essa complexa rede. E pensando na política de assistência também, a proposta do SUAS
ela se sustenta se a gente também consegue ter trabalhadores que não precisem ser usuários, né? Assim, a gente tem uma realidade, assim, alguns contextos em que o trabalhador ele vive ali na margem mesmo da insegurança alimentar, ele sobrevive, né? Ele sobrevive. Isso me deixa bastante triste. Eu acho que isso é um grande desafio, porque se a gente não conseguir pensar todos os avanços de cuidado em saúde, se a gente não conseguir pensar todos os avanços de assistência social sem pensar condições dignas de trabalho e vida para quem sustenta a política no dia a dia, realmente não vai dar.